apresentação nossa ela vai ser bem direta, curta, de a gente dar uma visão de como que estão os números, como que está a incidência da doença, como que está a nossa citricultura de hoje e o que tem de novo que surgiu, e depois cada colega vai estar apresentando depois os detalhes disso. Então, e a nossa citricultura? O que ocorreu nos últimos anos, quais são os números, como que evolui a doença e o que tem sido feito em termos de ações de controle sob a liderança do Fundecitos. Então, esses são dados do último trabalho de estimativa de safra do Fundecitos, do inventário. Nós estamos com uma área de cerca de 465 mil hectares. Desse total, 401 mil, cerca de 90% do total, são laranjas. A Lima Tahiti, os limões são os outros mais importantes, com mais de 8%, e cerca de 2% são as tangerinas, né? A citricultura nossa, ela oscila muito a produção. O ano que terminou agora foi o ano de maior produtividade da história da nossa citricultura, onde nós tivemos aí quase 1.100 caixas por hectare, e esse ano nós estamos com uma produtividade de 762 caixas por hectare, uma boa produtividade, mas aquém do número do ano anterior, em função das condições adversas. E a nossa safra estimada é quase 289 milhões de caixas. Isso deve manter a economia, a citricultura, vivendo um bom momento, já que os estoques de suco são baixos. Aqui, reforçando os dados de produtividade, vocês observam que nessas últimas 2 décadas, a produtividade, apesar do greening, desde 2004, ela vem crescendo. Por que ela vem crescendo? Porque o citricultor, com todas essas adversidades, ele vem se tornando mais profissional, vem se reinventando. Nós vencemos o problema da CVC, que atingiu patamares acima de 40%, e hoje estamos com níveis abaixo de 3%, e uma série de medidas que foram adotadas no campo, desde o plantio, o preparo do solo, a utilização de irrigação nas áreas de maior déficit, migração da citricultura para regiões mais aptas, um novo espaçamento que permite maior produtividade por área, e todo esse manejo de doenças, ele é o responsável por esse salto de produtividade. E a gente não pode esquecer da questão da qualidade da muda. Isso houve uma revolução nesses últimos 15 anos, o que permitiu uma maior precocidade e ganho em termos de produtividade. Bom, e em relação ao greening? Nós tivemos a felicidade e a honra de ter tido o professor Bové como nosso grande mestre dentro da instituição durante quase 20 anos. Essa história já tinha começado com o alerta dele 5 anos antes. Quando a doença foi detectada em 2004, o Fundecitos já tinha feito quatro alertas, 4 seminários, colocando o risco da doença, que a diaforina estava aqui, a questão de preocupação de não trazer material do exterior pelo risco do problema. E, inclusive, um dos colegas que participou desse seminário foi o que detectou o problema no campo. Então, essa preocupação era iminente, já que a doença estava na Ásia e no continente africano e não estava nas Américas. Em 2004, nós tivemos a detecção de uma nova espécie, aqui, Liberibacter americano, detectado pelo Fundecitos, e a Liberibacter asiático, detectado pelo Centro de Citricultura, e a partir de julho desse ano, o setor declarou guerra contra essa doença. Nós sabíamos que, diferente do cancro, da tristeza, da CVC, essa doença ela exigiria um esforço muito maior. Eu me lembro como se fosse hoje, numa reunião que nós tivemos no Conselho do Fundecitos, que se perguntou ao professor Bové se ele tinha certeza se daria para controlar essa doença. E a resposta dele foi bem direta. Ele disse, não tenho, eu acredito que sim, mas eu tenho uma certeza, se vocês não fizerem o dever de casa, a citricultura vai ser destruída. Então, tente fazer o melhor. Como o Dr. Mônaco falando, é erro zero. Então, essa doença ela é implacável, e isso tudo que a gente vai estar comentando posteriormente, o que aconteceu em cada local do mundo e o que está sendo feito. Então, o ponto fundamental é o time, é o momento.
Essa doença, se você começar a agir num segundo momento, quando a doença entrou numa curva exponencial, é praticamente impossível reverter o problema. Então tem que se tomar uma medida muito forte, fazenda a fazenda, município a município, em todo o estado, para se ter sucesso. Eu diria que houve alguns fatores que foram determinantes e decisivos que nos ajudaram a ter um bom controle, apesar de uma incidência de 17% hoje. O primeiro deles é que, devido à CVC, nós já tínhamos um sistema de produção de mudas já em ambiente protegido. Naquele momento, nós conversamos muito com o nosso mestre Navarro, que está aqui, que muito nos ajudou, e foi fundamental a questão dos viveiros. A experiência, a cultura do citricultor em fazer inspeção para cancro e CVC, e já ter em mente o controle de um vetor, como as cigarrinhas, no caso da Xylella fastidiosa, também foi determinante. Então, essa cultura já estava na cabeça dos nossos tricultores. O setor, através do Fundecitos e da parceria com o governo e os tricultores, tinha um processo de ação, de comunicação muito forte. A rede de pesquisa também foi um fator determinante. Além da nossa equipe, toda a rede de pesquisa existente nas diferentes universidades de estudo de pesquisa no mundo foram fundamental. E, passado alguns anos, 4 anos, nós tivemos uma reunião muito importante, discutindo com vários citricultores, mostrando que nós tínhamos vários casos de sucesso. E desse trabalho feito com as grandes empresas e citricultores, foi publicado um paper, que o nosso colega Belas, que é o primeiro autor, e o professor Bové, na época, era o mentor, o último autor, que mostrava por que, em determinadas situações, o sistema de manejo funciona e outros não. Isso vocês vão estar observando durante a semana. Então, esses casos de sucesso mostrou um direcionamento de para onde a gente teria que ir. Então, voltando na questão da evolução, a doença ela foi detectada em 2004, em poucos municípios da região de Araraquara e Descalvado, cerca de 5, e em seguida, através de um levantamento que foi feito a partir de agosto, começou a se detectar a doença em outros pontos, e a doença cresceu ano a ano, e houve uma distribuição praticamente, hoje, em mais de 400 municípios de São Paulo, está no Paraná, está em Minas, já foi detectada no Paraguai, na região de Misiones, na Argentina, e provavelmente em outros estados ainda não foi detectado porque não se procurou bem. A doença ela caminhou, né? E ela saiu da Flórida em 2005, chegou em 2013 na Califórnia, está presente na grande maioria dos países da América Central. E como que estão os números hoje? Esse número é de cerca de, nos últimos 3 anos, ao redor de 17%. Ele vinha crescendo e houve uma certa estabilização, a gente tem que ver isso com cuidado. Por que que ocorreu isso? Eu diria que por 2 motivos. Nas grandes empresas, nas áreas que teve esse manejo regional, houve um bom controle, mantendo um número menor, mas houve uma grande erradicação, principalmente na região central e região sul, nos últimos anos, que ajudou a diminuir esse número. Então, é um número que a gente tem que olhar com cuidado, não é número para a gente comemorar, é um número que nós temos que ter atenção. Olhando o número não em termos de incidência, sim de severidade, vocês observam que desses quase 17%, cerca de 5% deles tem uma severidade maior, que é quando realmente você tem perdas de produção de mais de 50%, 70%. Esse é o problema. Uma planta que ela está doente, ela não vai ter cura. E cada ano que passar, a severidade aumenta. Então, no ano que se passou, 2017, nós estimamos que nós tivemos uma perda de queda de fruto de cerca de 16 milhões de caixas, do total de 498, o que representa 4%. Fora a perda de redução do tamanho. Então, essa doença hoje, com certeza, já vem causando perda de 5% a 6% ao ano, com uma tendência de agravar a severidade. Então, nós temos que ter um tratamento forte em relação à doença. Esse mapa, esse gráfico, mostra muito bem as realidades distintas dessa doença. O setor centro e sul, que foi onde a doença foi detectada pela
primeira vez, tem os índices mais altos, de 24% na região aqui de Araraquara, Matão, e de 32% na região de Porto Ferreira, Mogi, e foram onde a gente teve as maiores erradicações devido à doença. Tem também um outro fator que tem sido estudado, que é tanto o inseto, psilídeo, como a bactéria, ela tem uma condição ótima mais na região central, que nos dois extremos, nas regiões muito frias ou muito quentes, a condição não é tão favorável. O professor Parra pôde confirmar isso em relação ao psilídeo, e o Silvio Lopes e outros colegas trabalharam muito em relação à bactéria na planta. Aqui, olhando um pouco, o último inventário agora recém-publicado, vocês observam que do total de 29 mil hectares, cerca de quase 20 mil hectares eles foram erradicados na região centro-sul, que é onde a incidência do green é maior. Então, grande parte dessa erradicação se deve à alta severidade e intensidade da doença nessas regiões. E em relação à incidência, quando a gente olha a categoria de idade, vocês observam que quanto mais velha a planta, maior a incidência. A partir do momento que a planta ela foi infectada, ou você erradica, ou ela vai se manter doente. Então, é um número que nós, para vermos a luz no fim do túnel, nós temos que fazer esse número, principalmente nos estratos mais jovens, cair. Foi o que a gente viu com a CVC. E esse tem que ser o grande desafio nosso, é derrubar essa curva, principalmente nos pomares mais jovens, para que no médio prazo a situação seja melhor do que hoje. Outro ponto importante que nós temos que chamar atenção é em relação ao tamanho de propriedades. Nós sabemos que essa doença ela tem um efeito muito grande, do que a gente chama de efeito de borda, que é a migração do psilídeo da área não comercial ou do pomar que não é bem cuidado para a área comercial. Vocês observam que um índice de 16,7%, que em pomares acima de 500 mil plantas, o índice é de cerca de 2,4%, enquanto que nos pomares de pequenas propriedades, acima de 36%. É um número completamente diferente. E é muito preocupante que, do ponto de vista social, se nós não fizermos uma ação muito forte, os pequenos citricultores têm sido os que têm sofrido mais com essa doença. E esse gráfico, recém-publicado também no nosso inventário de árvores, que já está disponível no site a partir de hoje, mostra que, do total de 7.588 propriedades que nós tínhamos em 2015, esse número se reduziu para 5.800. Praticamente 1.800 propriedades deixaram de existir em 3 anos. E que o grande responsável por dessa diminuição foram as pequenas propriedades. Vocês podem observar que menor que 10 mil árvores, quase 1.400 propriedades saíram do business. Então, esse é um ponto que nós temos que preocupar. A única área que cresceu um pouco foi nas propriedades maiores. Isso, com certeza, tem um efeito muito grande dessa doença. Eu não vou entrar em detalhes, vocês vão ter, cada pesquisador, cada colega na sua empresa vai estar tecendo comentário do que fazer em termos de controle interno e externo, o que tem de novo, mas eu diria que essa doença, diferente da CVC, que nós tínhamos 3 medidas, ela é muito mais complexa, que a ação tem que ser regional, integrada para se ter sucesso. E aí existem 2 caminhos. A ação interna, muito rigorosa, com ênfase nas bordas em momentos críticos de brotação, e o outro ponto fundamental é a ação externa. O citricultor, diferente das outras doenças, ele tem que olhar além da cerca. Isso é difícil, é uma quebra de paradigma. Imagine você ter que se preocupar com uma área não comercial que está a 1 quilômetro, 3 quilômetros da sua propriedade, e está junto com o citricultor. Então, é um novo conceito que a gente considera fundamental para diminuir, principalmente, esse problema de efeito de borda. Se a gente fosse resumir, em poucas palavras, o que nós tivemos de avanço nesses últimos anos e quais seriam as recomendações do nosso grupo do Fundecitos, diria que, primeiro, tem que ter um controle muito rigoroso do psilídeo. E a frequência é o ponto fundamental.
O broto cresce, ele se torna desprotegido. E que esse rigor tem que ser maior na borda e nas brotações. Inseticida sistêmico ele é fundamental nas plantas jovens, tem que fazer uma adequação de volume. Nós temos espaço para reduzir volume e aumentar a frequência, e isso otimiza muito as máquinas. E do ponto de vista, eu diria, de ação mais externa, nós temos hoje o controle biológico, com a utilização da Tamarix, principalmente nas áreas não comerciais abandonadas. O professor Parra vai estar comentando depois. O Fundecid também está bastante envolvido nisso, como laboratório próprio. E nesse seminário aqui vai estar sendo lançado um novo bioinseticida, que vai ser uma ferramenta importante também para essas áreas externas e até interna, tá? Então, essa questão da ação externa e regional, ela é fundamental. E o que nós temos de potencial no curto prazo? O feromônio, que está vindo aí, acho que no médio prazo. O Dr. Walter vem da Califórnia, tem o privilégio de ter um brasileiro que muito nos ajudou, que vai contar as novidades da parceria com a Exalc Fundecitrus. E também o Caulin, que tem se mostrado uma promessa interessante aqui em outros países, como repelente ao psilídeo. A mensagem final é que, para se ter sucesso nisso, não é um problema do citricultor, da indústria ou do agrônomo, é um problema da sociedade. E nós temos que fazer de tudo para mobilizar a sociedade para ter sucesso nisso. E eu fecho minha apresentação agradecendo a todos e que esse seminário seja um sucesso, que a gente tenha discussões muito interessantes durante a semana. Obrigado.